Capítulo 5. Deixe-os comer bolo. Apotecário, apotecário, venha rápido! Um homem desgrenhado batia furiosamente na porta da cabana. Mao, sem parecer satisfeita, rolou para fora da cama e abriu a pequena janela na entrada de uma maneira que deixava claro que ela achava aquilo incômodo. Um homem sujo de meia idade estava do lado de fora, não parecia ter dinheiro algum. Ela estava prestes a fechar a janela e fingir que não tinha visto nada. Eu sei que você pode me ouvir, maldição! Ela não queria lidar com isso. Por que ele viria até a sua loja, afinal? Ele provavelmente veio até seu velho uma vez, apelou para o coração mole dele até que alguma caridade fosse concedida. Era por isso que seu pai nunca tinha dinheiro. O que aconteceu com o velho que costumava estar aqui? Ele se foi. Foi procurar sua fortuna. O quê? Não me enrole! O homem batia furiosamente na porta da casa desmoronada, mas Mao apenas lhe deu um olhar frio. Ela até mesmo se viu resmungando, pfá, um pouco contra sua vontade. Você deveria estar administrando uma loja de ervas. Você nem tem algum remédio? Sim, estou administrando uma loja de ervas, isso mesmo. Como um negócio. Isso significa que o dinheiro fala. Mao dificilmente se oporia a ver o homem, se ele tivesse dinheiro. Mas ele não parecia estar aqui com esse tipo de boa fé. Você aceitaria dinheiro dos pobres e necessitados? Se você não pode pagar, então fique longe. É por causa de pessoas como você que eu tenho que viver nesta cabana. Mao deu uma boa batida na porta para assustar o homem. Shou se escondeu atrás dela, segurando uma panela de sopa e uma concha. Se algo acontecesse, ele as bateria juntas para fazer o máximo de barulho possível. Ele poderia ser insolente, mas tinha a cabeça no lugar. Seria alto o suficiente para chamar alguém da Casa Verdete. O visitante, porém, havia ficado em silêncio. Mao odiava esse tipo. Se as pessoas achavam que você daria doações para elas, não hesitariam em se aproveitar de você. O rosto sujo do homem se contorceu em uma carranca quando viu que Mao não ia ceder. Ele se apoiou fracamente na porta. Se é dinheiro que você quer, eu vou pagar. Não imediatamente, mas eu juro que vou. Então, por favor, venha ver, meu filho. Velho truque de desabar em prantos. Bom, ainda assim, o homem ficou ali com a cabeça baixa, sem demonstrar sinais de se mover. Agora não podemos sair pela porta, pensou Mao. Ei, sardas! Shou, ainda segurando os utensílios de cozinha, olhava para ela. Isso é ridículo, pensou Mao, mas apesar de sua frustração, ela pegou um pincel da mesa e mergulhou em tinta. Ela abriu um armário velho e surrado, revelando um maço de papel e algumas ripas de madeira. Pegou uma das ripas e anotou algo nela. Depois a arremessou para o homem. Você ao menos consegue escrever o seu nome? Depois de um momento, o homem disse. Não consigo. Já imaginava. Em seguida, ela jogou uma faca para ele. Use isso para deixar sua marca. Basta seu polegar. O homem franziu os olhos para a ripa de madeira, mas não conseguiria ler o que estava escrito nela. O que diz? Ele perguntou. Que você pagará pelo tratamento. É uma nota promissória. Relutantemente, o homem pressionou a faca na ponta do polegar. Então fez uma marca de sangue na ripa. Isso parece problemático, resmungou Shou de trás dela, mas ela o cutucou com o pé para que ele se calasse. Está tudo bem? Perguntou o homem, olhando para o polegar e entregando a ripa de madeira de volta para Mao. Acho que vai ter que ser. Mao sorriu, um pouco maliciosamente, mas sorriu mesmo assim, e desfez a tranca da porta. O homem a levou para um beco não muito longe do distrito do prazer. Homens com corpos abatidos e roupas sujas os observavam. O homem que a havia trazido lançou um olhar ameaçador para os outros. Talvez devessem ter trazido mais 1 ou 2 guarda-costas. Mao não era burro o suficiente para sair correndo atrás do cara. Ela havia pedido para o Kyo vir junto. Ele podia ser um pouco agitado, mas como chefe dos criados, ele sabia se virar em companhia áspera. Por que viemos até aqui? Perguntou o Kyo. Não gosto disso mais do que você, mas o que mais eu poderia fazer? Então você puxou ao seu velho, afinal, ele disse, bagunçando carinhosamente o cabelo dela. Ela afastou a mão dele. É aqui, disse o homem, levando-os para dentro de uma cabana que tinha um pedaço de pano em vez de porta. Um cheiro rançoso enchia o ar, junto com o odor de suor e sujeira, além de lixo velho e até mesmo dejetos humanos. Uma criança, mais ou menos da idade de Shou, estava deitado sobre algo sujo. Poderia ser um tapete de junco ou talvez esteiras. Mao não conseguia dizer. Ao lado dela, uma criança um pouco mais velha olhava para o homem com olhos vazios. Ela era uma menina, vários anos mais jovem que Mao, mas não tinha nenhuma vitalidade que a sua juventude merecia. Papai. Ela devia ter chorado todas as suas lágrimas há muito tempo.
pois suas bochechas estavam secas enquanto olhava para o homem. Aqui está ela. Estou implorando, examine-a. Sem dizer uma palavra, Mao olhou para a menina deitada no tapete. A cor de seus braços e pernas estavam opaca. Seu corpo espasmava ocasionalmente, e o cheiro de dejetos provavelmente era devido ao que quer que estivesse saindo dela. Seu cabelo estava tão bagunçado que era difícil dizer se era menino ou menina, e ela estava terrivelmente suja. Há quanto tempo ela está assim? Desde alguns dias atrás. Mas mesmo antes disso, suas mãos pareciam estar incomodando ela, respondeu a menina mais velha. Mao enrolou um pano ao redor de cada uma de suas mãos e também ao redor de sua boca, e então se aproximou da criança. Ei, o que você pensa que está fazendo? O pai exigiu zangado. O que quer dizer? Ela está doente, não está? Não vou fazer bem a ninguém se pegar o que quer que ela tenha, mas se isso te incomoda tanto, eu não preciso olhá-la. Mao encarou o homem, e ele abaixou a mão que havia levantado, o que fez o Kyo, que estava atrás dele, cruzar os braços também. Ele provavelmente estava se preparando para deslocar o braço do homem se ele ficasse violento. Super protetor, pensou Mao. Ela tocou na mão da criança. A circulação estava fraca. O sangue não estava chegando às pontas dos dedos, que estavam ficando necrosados como se estivessem congelados. O lugar estava com correntes de ar, com certeza, mas não estava frio o suficiente para isso. Além disso, a criança quase parecia paralisada. Seus olhos estavam abertos, e ela fazia sons estranhos ocasionalmente, como se estivesse em um sonho acordado. Ela está piorando. O que fazemos, papai? Ela vai acabar como a mamãe. O pai olhou para sua filha, que parecia prestes a chorar, e pareceu perdido. Ele coçou a cabeça e se agachou. Por favor, você tem que ajudá-la. Eu não quero perder outro membro da família. A menina mais velha também caiu de joelhos, e ambos pressionaram as testas no chão de terra. Bem, esta é difícil. A mãe dela morreu da mesma maneira? Mao perguntou. Não, ela sucumbiu a um aborto. Um aborto? Mao olhou para a saliva escorrendo pela bochecha imóvel da criança. Havia uma camada de algo espesso ao redor de sua boca. Vocês conseguiram fazê-la comer alguma coisa? Demos mingau para ela, apenas um pouco. Com isso, Mao olhou para o fogão sujo, onde viu uma panela de barro coberta de cinzas, contendo um mingau com a consistência de cola. Era difícil ver muito arroz nele. Parecia conter o que eles conseguiram encontrar. O que exatamente tem nisso? Ela perguntou. Além do arroz escasso, ela viu o que imaginava ser batatas e várias ervas. Também continha outros grãos? A menina mais velha saiu da casa cambaleando e voltou com um punhado de ervas. Nada venenoso, mas também nada nutritivo. O tipo de grama que se comia para evitar a fome durante os períodos escassos. Eu sei que isso não é tudo. O que mais? Mao perguntou, mas a menina desviou o olhar. Nada? Ela insistiu, e finalmente a menina cedeu e abriu um armário, de onde tirou alguns bolos pequenos. Vários deles, cada um cuidadosamente embrulhado. Não da qualidade que passaria no crivo das concubinas do palácio interno, mas ainda assim tinha um cheiro distintamente doce. Se pareciam um pouco úmidos, era provavelmente porque estavam sendo conservados, comidos aos poucos e preciosamente. O que é isso? O pai perguntou, seus olhos se arregalando de surpresa. Aparentemente, esta era a primeira vez que ele ficava sabendo deles. Alguém nos deu. Decidimos comê-los aos poucos quando não havia nada para comer. Mostramos para a mamãe, mas ela disse para não contar para você sobre eles, papai. Chocado com a decepção, o rosto do homem se contorceu em uma careta. Como você se atreve a esconder isso de mim? Eu comando esta casa. Os olhos sem vida da menina mais velha, de repente, ganharam um brilho. Mas você nunca trabalha, papai. Você só joga. Você nos faz implorar na beira da estrada e depois fica com o que ganhamos. Suas palavras foram duras, mas pelo modo como a cabeça do homem se inclinou para baixo, evidentemente verdadeiras. Mao tinha pensado que ele só queria o melhor para sua filha, mas talvez ele só tivesse medo de perder uma fonte de renda. Você deu um pedaço disso para sua irmã? Mao perguntou, e a menina sentiu. Mao arrancou um pedaço do bolo, cheirou e lambeu algumas migalhas dos dedos. Seus olhos estreitaram. Você disse que alguém deu isso para você. Era doce. Doce o suficiente para perceber que continha açúcar. Uma doação muito rica para dar a uma mendiga na rua. Quem te deu isso? Mao perguntou. Quando? Não sei. Minha irmãzinha foi quem ganhou. E ela não pode falar. Foi antes da mamãe morrer, então eu acho que talvez um mês atrás. Um bolo com açúcar refinado era um verdadeiro luxo para um plebeu. Certamente qualquer pessoa que se encontrasse em posse de algo assim, simplesmente o comeria antes que fosse tirado dela. Você conhece mais alguém que recebeu algo assim? Mao perguntou, mas a menina balançou a cabeça. Tudo bem.
Alguém estava mostrando sintomas como os dessa menina cerca de 1 mês atrás? Agora que você mencionou, o Kyo disse. Ele sempre foi perspicaz. Quando Mao Mao viu sair, voltou sua atenção para a criança. Ela retirou o pano de suas mãos e boca e pegou a menina no colo. Ei, o que você pensa que está fazendo? Estou levando ela comigo. Ela nunca vai melhorar em um chiqueiro como este. E siga meu conselho, se livre desses bolinhos. Mais do que qualquer coisa, não parecia que a menina tinha qualquer esperança de conseguir uma refeição decente neste lugar. E tinha algo mais que incomodava Mao Mao também. Deixe-me levá-la, disse o Kyo voltando. Obrigada. Mao Mao entregou a criança a ele, e juntos deixaram a cabana para trás. O velho da casa ao lado, os dedos dele estavam apodrecendo, o Kyo disse enquanto trotava carregando a menina. Ele disse que tinha falado com o velho enquanto o ancião mendigava na beira da estrada. Suas lembranças tinham sido vagas no início, mas algumas moedas pequenas em sua palma logo fizeram com que ele se lembrasse. Ele disse que uma mulher estava distribuindo. Alega que não viu o rosto dela. Mao Mao disse. Essa história estava começando a parecer suspeita. O Kyo acompanhou Mao Mao até sua casa e depois seguiu direto para a Casa Verdete. Ela tentou lhe dar algumas moedas, mas ele disse: Estou acostumado a proteger crianças, e recusou. Era assim que ele sempre fora. Mao Mao levou a criança suja para dentro de sua cabana. Shou, que tinha sido incumbido de cuidar da casa, deu uma cheirada significativa. O que aconteceu com ela? Ela está imunda. Uma boa razão para você ir aquecer um pouco de água. E aqui, leve isso e vá pedir à vovó um pouco de arroz branco. Ela lhe deu um punhado de moedas. E ele foi obedientemente até a Casa Verdete. A ideia de arroz branco para comer deve tê-lo motivado. Parecia provável que a condição da menina tivesse piorado repentinamente por causa dos bolos que ela havia comido. A menina mais velha havia dito que não tinha comido nenhum deles, mas havia guardado todos para a irmã. Se a mãe estivesse grávida, talvez ela também tivesse se pegado beliscando alguns. Mao Mao olhou para a prateleira. Dado que ela administrava uma loja de ervas no Distrito do Prazer, ela mantinha um suprimento de vários abortivos à mão, muitos dos quais seriam letais na dosagem errada. Um deles produzia sintomas muito parecidos com esses. Era um veneno encontrado em grãos ruins, e mesmo pequenas quantidades podiam causar envenenamento. O veneno restringia o fluxo sanguíneo para os membros e podia induzir rapidamente a necrose. O corpo ficava paralisado e às vezes as pessoas tinham alucinações. O tratamento era simples: parar de ingerir o veneno. Isso, e algum exercício, o removeria do corpo. Infelizmente para essa menina, se ela tivesse sido deixada em sua casa, provavelmente teria definhado antes de melhorar. Portanto, Mao Mao a transferiu. Será que eu realmente precisava fazer isso? Ela pensou. Não era como se ela acreditasse que o pai realmente fosse pagar por isso. Se por acaso pagasse, provavelmente o dinheiro viria da mendicância da irmã mais velha. Mesmo refletindo sobre o quanto tinha se enfiado nessa situação, ela já começava a juntar alguns panos limpos. Alguns dias depois, tiveram uma visita, mas não era o homem de meia idade novamente. Era sua filha. Ela tinha hematomas frescos e Mao duvidava que ela os tivesse obtido caindo. A irmã mais nova da garota se recuperara ao ponto de poder andar, embora não muito firmemente. A desnutrição era uma preocupação muito maior para ela do que o veneno havia sido. Seus dedos ainda não se moviam muito bem, mas isso provavelmente se curaria com o tempo. Mao Mao ficou aliviada por finalmente tê-la levado para o banho no dia anterior. No momento, a menina estava dando um passeio com Shou, que começara a agir como um irmão mais velho para ela. Você trouxe meu dinheiro? Mao perguntou para a garota suja, seu olhar duro. Onde está minha irmãzinha? Veja por si mesma. Shou podia ser visto do lado de fora da janela rudimentar, ajudando a criança enquanto ela cambaleava. Com o cabelo lavado e amarrado, ela começava a parecer novamente uma menininha. Quando ela avistou sua irmã, a garota mais velha quase correu até ela, mas Mao Mao segurou sua mão. Meu dinheiro. Dinheiro. Seu dinheiro. Ela não tinha. Claro que não tinha. Mao Mao sabia desde o momento em que o velho não aparecera pessoalmente. Foi exatamente por isso que o fez assinar o que assinou. Sem perder tempo, ela mostrou a tira de madeira para a garota. Você não tem? Tudo bem, você pode simplesmente vendê-la. Ela apontou o polegar na direção da criança que estava aprendendo a andar. Provavelmente ainda não é tarde demais, se começarmos a treiná-la agora. A garota mais velha ficou em silêncio por um momento, então seus olhos encontraram lentamente os de Mao Mao. Mao Mao tinha certeza de que ela iria desabar a chorar, mas aqueles olhos fracos, quase mortos, tinham aquele brilho novamente. Eu traria mais do que uma menininha muda, disse a irmã mais velha, batendo categoricamente no peito.
Um peito, Mao Mao notou, ainda menos impressionante do que seu próprio exemplo abismal. Mao Mao olhou para a garota. Você está dizendo que vai tomar o lugar de sua irmã? Você sabe no que está se voluntariando? Ela se apoiou na parede e coçou a canela com os dedos dos pés. Eu sei muito bem. Mas é isso, ou continuar mendigando pelo resto da minha vida. Tenho certeza de que logo ele me fará virar uma prostituta. Papai tira todo o dinheiro que eu ganho todos os dias. Então qual é a diferença? Ela bateu os pés no chão. Melhor ir em frente e ser uma prostituta. Às vezes, jovens mulheres batiam na porta de Mao Mao. Jovens mulheres sob a falsa impressão de que as cortesãs da Casa Verdete desfrutavam de uma vida muito melhor do que aquelas no nível mais baixo da sociedade. Sabendo que Mao Mao estava de alguma forma ligado ao local, elas queriam que ela desse uma boa referência para elas. Essa garota parecia ter vindo aqui com algo semelhante em mente. Mao Mao a examinou, depois suspirou enfaticamente. E você acha que vale tanto assim? No seu estado, uma camponesa recém-saída dos campos valeria mais do que você. Mas minha irmãzinha está na mesma condição, e ela nem consegue falar. Mas ela é mais nova do que você. Isso significa que ela vai aprender mais rapidamente a disciplina. Além disso, você ficaria surpresa com quantos homens por aí preferem os tipos silenciosos. Mao Mao estava sendo deliberadamente cruel, mas os olhos da jovem permaneciam fixos nela. A garota nunca desviou o olhar. A luz em seus olhos apenas queimava mais forte. Eu tenho que sair de lá. É isso, ou passar o resto da minha vida como lodo sob seus pés. E eu aceitaria qualquer coisa antes disso. Mao Mao colocou o mindinho na orelha e começou a coçar com afinco. Era uma história perfeitamente comum. Quando você estava preso na lama, quanto mais você lutava para se libertar, mais fundo você era sugado. Mas talvez lutar ainda fosse melhor do que não fazer nada, apenas esperando afundar em seu destino. Mao Mao gostava daqueles que tentavam tomar as rédeas da própria vida, mesmo que fosse fútil, em vez de esperar e torcer para que alguém miraculosamente aparecesse para salvá-los. Mesmo assim, ela não tinha nenhum motivo especial para ajudar essa garota, mas também nenhum motivo especial para impedi-la. A senhora que comanda aquele bordel é a velha mais avarenta de toda a capital, disse Mao Mao. Se ela não achar que você vai ganhar dinheiro para ela, nem vai te dar atenção e mesmo que ela compre você, ela vai querer pagar o mínimo possível. A jovem ainda não recuava. Se você chegar até ela sem nada a oferecer, além do seu próprio corpo exausto, ela provavelmente colocará uma coleira em você para que você não fuja. E se você conseguir escapar de qualquer maneira, ou pelo menos tentar, bem, esteja preparada para pagar por isso com uma ou duas costelas. É só isso? Isso não seria nada comparado a ter meu próprio pai quebrando meu braço. Estou cansada de viver como um rato num buraco. Então, o que fazemos com sua irmãzinha? Tenho certeza de que a velha vai aceitá-la assim que perceber que estou trabalhando duro o suficiente para sustentar nós duas. A Casa Verdete era um lugar prático. Se a garota conseguisse trazer esse tipo de dinheiro, era bem provável que a madame fechasse os olhos para o resto. Se ela não puder fazer uso de você, vocês duas não serão melhores do que ratos. Ainda parecendo menos do que satisfeita, Mao Mao foi até um baú de roupas e revirou-o, tirando uma roupa quase ao acaso. Uma das coisas que ela tinha conseguido na loja de roupas usadas, meio chamativa demais, mas serviria. Ela jogou para a jovem suja. Vá se lavar no poço. Tudo, inclusive o cabelo. Vai estar gelado? Azar o seu. Se aparecer com uma única pulga, ela vai te enxotar com uma vassoura antes mesmo de cruzar a porta. A garota segurou as roupas e seguiu em direção ao poço. O que aconteceria com ela depois disso não era problema de Mao Mao. Ela mesma tinha escolhido esse caminho. E se viesse a se arrepender, bem, então que afundasse na lama até desaparecer de vez.